Eu vou pegar uma caneta, não esqueci. Já Ok, vai precisar sim. Tá conseguindo ver o slide aí? tô conseguindo ver. Pronto. Então, ok. E aí, pessoal, como é que vocês Pode falar. estão? É, a gente vai conversar hoje sobre essa personagem enigmática chamada Maria Madalena e temos algumas curiosidades bem interessantes para falarmos sobre essa narrativa, a personagem e a narrativa que a envolve, né? Então, Aham. tem algum áudio aí vazando aí? Como é que eu faço para tirar esse áudio aí? É, como a gente tem um tempo limite dentro do Google Meet, é, eu vou apresentar os slides, vou explicar alguns pontos. Depois que eu explicar, aí quem quiser fazer alguma pergunta pode perguntar, porque senão a gente fica ah, conversando, assunto puxa assunto, e o tempo tem um É, limite, o tempo do Google Meet. Ele aparece aqui, faltando tantos minutos e tal. E certo. vai ser bem interessante. Tá sendo gravado essa live. Tá sendo gravada pelo Google Meet. E vamos embora, né? É, eu acho que vocês vão achar bem interessante esse estudo, né? Que seria sobre Maria Madalena, Uhum. que é sobre Maria Madalena, a verdadeira história sobre essa personagem, porque há muitos ah, contos folclóricos sobre essa personagem. E a gente quer entender, partindo como base, partindo a Bíblia como base da nossa pesquisa, quem foi essa personagem, qual era o envolvimento dela com os apóstolos e com Cristo, e qual é se é que pode se dizer qual é a verdadeira história dela, né? Lembrando, os textos que nós vamos usar, eles vão dar indícios do que realmente pode ter ocorrido ou não. Não vão dar uma conclusão. Claro que aí vai depender do que você vai acreditar dessas hipóteses, né? Vai ter um momento que a gente vai levantar uma hipótese ah, muito, assim, interessante e que eu até coloquei, a hipótese perturbadora. E se a gente chegar lá que a gente vai conversar. Então vamos lá. A importância do nome do, a importância do nome no Novo Testamento, né? Na verdade, na Bíblia inteira. Não é só no Novo Testamento, é na Bíblia inteira. Todas as vezes que aparece, todas as vezes que a gente fala no nome, o nome de um personagem aparece na narrativa, a gente tem que chamar tem que prestar muita atenção, porque esses nomes são associados a lugares, a, ao nome de um esposo em relação aqui à mulher, ou ao nome dos filhos, né? Por exemplo, as mulheres no NT, no Novo Testamento, costumavam ser definidas em relação ao nome do pai, ao marido ou aos filhos. Eu tenho três hipóteses, ou melhor, eu tenho três fatos, na verdade, que acompanham a relação do nome feminino, a importância do nome feminino. Ou o nome vai ser ligado ao nome do pai, ou ao nome dos filhos. Ok? Vai ter que ter essa relação. Por exemplo, eu coloquei aí duas citações, né? Joana, esposa de Cusa. Você depois pode observar que Joana está ligado ao marido dela, Cusa. Lucas 8. Salomé, mãe de Tiago e João, ou esposa de Zebedeu. Mateus 20, 20. Agora, tem algo interessante. Já o nome Maria Madalena segue um padrão curioso no texto grego. Por quê? Esse padrão ele se dá por nome próprio, né, Maria, um artigo e a localidade geográfica, que seria Madalena, que a gente vai ver que Madalena vem provavelmente de uma cidade, Magdala, ok? Estão acompanhando aí? Aí eu posso perguntar aí. Alô? Estão me ouvindo? Eu espero que sim. Espero que sim. É, esse padrão se dá por um nome, né? O interessante é que esse padrão não é comum às mulheres. Opa.
Esse padrão não é comum a uma mulher na narrativa bíblica, né? Geralmente é correspondente aos homens. Por exemplo, Paulo de Tarso, Paulo, nome masculino, ligado ao seu ponto geográfico, aí, a cidade de Tarso. Simão Cirineu e o próprio Jesus de Nazaré, ok? Então, Maria Madalena não faz, ela quebra a rota comum, que é o nome próprio com a cidade, tá bom? Eu tô Alguém quer entendendo, perguntar? viu, Tiago? É que eu achei o microfone agora, eu tô entendendo. Tá Pode entendendo, continuar. né? Ok, beleza. Qualquer pergunta, quando eu falar assim, pode perguntar, vocês ficam à vontade. Deixa eu só falar o slide, porque senão a gente tem um tempo limite. Agora, tem algo muito interessante em relação, além do nome de Maria Madalena, tem relação sobre se ela era uma aluna mesmo, uma discípula mesmo. No Evangelho de Marcos e João, Maria Madalena é a primeira a ver o Senhor ressuscitado e a conversar com ele, chamando Rabone. Observe a formação dessa palavra. Eu tenho aí 6 letras, né? R-A-B-B-O-N, que tem um significado, literalmente falando, como o mais alto título de honra para um professor nas escolas judaicas. E perceba que ao final a gente tem uma letra aí, a letra I, que seria aí o nosso sufixo, que equivale como um pronome possessivo, né? Meu. Então, essa expressão aramaica, na verdade é uma expressão aramaica, Rabboni, que só faria sentido para o aluno regular de um rabino. A tradução é meu mestre, né? Observar Lucas 10, 38 e 39. Não vou abrir aqui essa passagem, mas quando você for lê-la, você vai observar que nessa passagem em especial, que ela acompanhava os ensinos de Jesus, né? As instruções dele como se fosse uma aluna, que também é mais comum aos homens. A gente tem uma expressão que Paulo usa chamado que ele era instruído aos pés de Gamaliel, né? Ao judeu, professor judeu, ao rabino, né? E bate muito bem com essa ideia aqui dela encontrar, né, Jesus ah, após a ressurreição, não é isso? A primeira vez o Senhor ressuscitado e ela chamá-lo por esse termo. É muito interessante. Então, isso dá sim uma hipótese muito forte, né? Eu diria que 99% de que ela era uma aluna de Jesus, né? Alguma pergunta até aqui? Vocês podem ficar à vontade, né? Até aqui eu posso abrir perguntas para vocês. Pode continuar. Fabiana, tá me escutando? Tá nada? Ok, vou continuar. Agora vem de onde vem o nome Magdala, né? Magdala é uma cidade da Galileia que fica ao norte, né? Ah, e você pode ver até na questão sonora, né? Homófona, né? Que o nome Magdala é muito parecido com Magdalena, né? Magdalena. E é uma cidade que tem como como teve como seu ponto econômico simplesmente o, o consumo, né? O comércio de peixes, ok? Ela fica na parte ao norte, aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, ó, onde está aqui o marcador. Magdala. Preste atenção onde fica essa cidade que a gente vai precisar entender a parte geográfica ainda nesse estudo, dentro da hipótese perturbadora que a gente vai comentar mais à frente, ok? Então aqui a gente tem a Galileia, Decápolis à direita, Samaria e mais abaixo a Judéia. E se vocês perceberem aí, a gente tem isso aí é uma sinagoga escavada, né? É um sítio arqueológico
o qual encontrou-se uma sinagoga em Magdala, na cidade da nossa protagonista. E à direita, nós temos aí uma pedra que tem alguns desenhos que eu coloquei só uma foto, mas se você observar os lados, faz muita referência ao templo, né? E você vê esse aí, o chão da sinagoga, é uma sinagoga grande, encontrada em Magdala. O pessoal ia fazer um hotel, né? Esse hotel existe. Só que ao construir o hotel, a planear o terreno, começaram a achar algumas pedras interessantes, né? E aí o pessoal teve que parar, porque em em Israel tem toda uma questão muito burocrática em relação a você construir alguma coisa, né? As construtoras têm que observar esses pontos arqueológicos, né? Mas se você observar e pesquisar no YouTube, você vai ver que tem um hotel atrás hoje em dia e aí tem uma sinagoga. Essa sinagoga aí é dos tempos de Jesus. E a pedra à direita e o chão podem sim ser são do tempo de Jesus, mas Jesus pode ter entrado aí, né? Madalena poderia também ter entrado aí na sinagoga, como era o costume dos judeus. E aí, alguma pergunta, pessoal? E aí, irmã? Está sendo gravado e é muito importante você estudar a Bíblia com arqueologia, Sim, com os textos. sim, você está falando. Exatamente. Isso aí é da questão do nome, né, Tiago? Isso. Quando fala de Maria Madalena, eu lembro também de Maria, a irmã de Lázaro, né? E, opa, Quando vamos ele entrar, fala vamos entrar. como parte que aparece na Bíblia quando fala assim, é Maria de Betânia, né? Quando se tratava de Maria de Betânia, era a irmã de Lázaro, que morava em Betânia, né? Isso. Se eu posso dar um spoiler? Pode. Maria, irmã de Lázaro, é a Uhum. mesma Maria da Madalena. Eita, Glória, vou anotar Dentro dessa aqui. hipótese, é muito forte, a gente vai mostrar, vai conversar É, sobre isso, tá bom? Segura aí, ok. segura aí. Bom, agora é a hipótese perturbadora, né? Que, ah, assim, dentro dos textos que vamos mostrar e da construção textual que é feita, no final eu vou mostrar de onde eu tirei isso, tá bom? A gente vai ver que a Madalena, a Maria, ela sofreu alguns problemas. E os textos vão nos ajudar. Agora é um momento assim de você prestar muita atenção, porque vai bugar a sua cabeça, né? Já começou já a Maria, que aparece em João, capítulo 11, verso 1 ao 2 e capítulo 12, no começo ali, capítulo 12, é a mesma Maria Madalena. Eu acho que você não percebe, a gente não percebe isso, né? A gente vai mostrar porque é a mesma Maria Madalena. É, a Maria que aparece lá é a Maria Madalena. Então, vê só. Tem uns pontos bem interessantes. Para traçarmos as hipóteses que serão levantadas no presente estudo, precisamos tomar como base passagens que envolvem a protagonista, né? A Maria Madalena. Segue-se as passagens. Vamos lá. Eu tenho três passagens para a gente entrar naquilo que eu nomeei como a hipótese perturbadora. Eu tenho a passagem de Marcos 14, versos 3 ao 10, Mateus 26, versos 6 ao 13 e Lucas 7, 36 a 39. Provavelmente, provavelmente a primeira menção à garota acontece em Lucas 7, 36, 39. Vamos ver o que acontece com ela. A menção a ela, a narrativa, o que que se dá nessa nesse texto. Tá acompanhando aí? Estão acompanhando?
Sim, sim, Cadê sim. o irmão? O irmão não tá por aí hoje não, né? Ok. Vamos lá. Dentro desse texto, Ele esqueceu, eu tô tentando ligar para ele, mas ele deixou o celular aqui. tudo bem, Ele tudo tava bem. ligando para o Madison. Ok. Vai ficar gravado, depois vocês passam aí. Dentro desse texto, Lucas Ah, 7, versos 37 a 39, a gente tem algo muito interessante. Observe, calmamente. Convidado por um fariseu para jantar, eu grifei aqui, para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Verso 37. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume. Observe que a narrativa do 36 ao 37, no 36 e um pedaço do 37, ela flui normal, mas aí vem uma nota. Certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume. Verso 38. E se colocou atrás de Jesus, a seus pés, chorando. Começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Presta atenção que a gente vai precisar dessa expressão aí, a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Vamos precisar dessa expressão para a gente conseguir matar algumas dúvidas, ok? Depois os enxugou com seus cabelos. Mais uma expressão que deve ser segurada para a gente conseguir entender toda a situação. Beijou-os e os ungiu com perfume. Verso 39. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado Jesus, disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Eu vou fazer uma pergunta e vou começar a soltar algumas coisas. Esse aqui é o ponto principal do estudo. Vocês acham essa história um pouco estranha? Sim ou não? sim, Por sim. quê? Por quê? Uma certa mulher, de nome pecadora, Pecadora. O que é que vocês acham que pecadora ela vem de onde? pecado. Eu acho que é a prostituta. Vamos lá. Então vamos lá. Dentro dessa hipótese perturbadora, observe o cenário. Jesus foi convidado por um fariseu. A gente vai observar daqui a pouco que esse fariseu se chama Simão, o leproso. É. Marcos e Mateus vão identificá-lo. Preste atenção. Ele convida Jesus para um jantar, algo extremamente importante dentro da cultura judaica, até hoje, né? A mulher, sabendo que Jesus está lá, ela vai, entra sem nenhum impedimento, nenhum problema, vai para trás de Jesus, que ele está reclinado, e começa a, a molhar-lhe, né? Os pés com as lágrimas. Aí o Simão, que é esse fariseu, né? O fariseu, ele pensa consigo mesmo em silêncio. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é. A pergunta é: como é que ele sabia disso? Ele conhecia a mulher. Ele conhecia a mulher. Mas assim, beleza, ele conhecia a mulher. Agora, por que ele deixou ela entrar? Estranho. Se ela fosse É. prostituta, se ela fosse prostituta,
o sigilo aí de Simão não faria tanto sentido se ela fosse uma prostituta conhecida, né? Ele ter Ele não falado poderia, isso. ele não poderia se expor, né? Isso, é. Outra coisa, uma pecadora, prostituta ou não, entrar em um jantar com religiosos, o verso 49, depois você vê o 49 de Lucas mesmo, nós temos a convidados sem nenhum impedimento. Qual é a E o hipótese? Simão é um fariseu, né? Simão Qual é era um fariseu. isso? Um religioso, um fariseu. O silêncio dele em não barrá-la e essa confissão que ele faz, se só ele conhecia o pecado dela, Uhum. partindo da ideia de que ela não era prostituta. O que é que isso leva a crer? O que é que você acha? Sei. Ele provavelmente tinha algum relacionamento com ela, ilícito. Uhum. Essa é que é a hipótese perturbadora. Ela, Maria, ele sabia do pecado dela, porque ele tinha algum envolvimento, esse Simão, fariseu, que convidou Jesus a, a chamar, convidou Jesus, e ela, sabendo disso, perceba a nota aí, ó, no verso 37. Certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume. E aí vai. Observe aqui. Eu tenho aí os três relatos que contam essa história. Muita atenção agora, muita atenção. Mateus 14:3 e Marcos 26:6, eles vão contar a mesma história. Lucas 7:36, 39 também vai contar a mesma história, só que com algumas diferenças e com algumas semelhanças. Algumas diferenças e algumas semelhanças. Por exemplo, em Mateus e Marcos, a unção ocorre em Betânia, na casa de Simão o leproso. Ele nomeia o fariseu. Mateus e Marcos, eles não colocam uma data, mas ocorre no fim do ministério de Jesus. No fim, isso aqui é uma outra problemática para a gente resolver. A mulher não é nomeada, nem Mateus e Marcos não nomeiam a mulher, mas ela unge a cabeça, olha a diferença agora, de Jesus com unguento, de modo tirado de um frasco de alabastro. Os discípulos ficam indignados. Aqui eu estou resumindo os pontos que os dois evangelistas colocam. Jesus defende a mulher, relaciona a unção à sua morte e sepultamento. Muito interessante isso aqui. Jesus defende a mulher, relaciona a unção à sua morte e sepultamento. Promete que sua história será lembrada. Agora, observem a diferença de Lucas, que provavelmente é a primeira menção a Maria Madalena, vem de Lucas. Mesmo ele não colocando o nome dela, e daqui a pouco eu vou mostrar por que é a primeira menção. Lucas relata um jantar na casa de um fariseu. Ele também não dá nome, não nomeado. Uma mulher anônima, ele também não cita o nome. De caráter moral, sabendo da sua presença de Jesus no jantar, traz um frasco de alabastro de perfume não especificado. Ela chora muito, que suas lágrimas molham os pés de Jesus, os quais ela seca com seus cabelos e depois unge com perfumes, como a gente viu. A discussão se centra na acusação silenciosa do fariseu, não se concentra no iminente sepultamento de Jesus. Observe que Lucas traz essa parte de Simão, que ele não nomeia, a gente só sabe por conta de Mateus e Marcos, né? Esse silêncio dele falando consigo mesmo. E já Mateus e Marcos relacionam o acontecimento ao sepultamento. Lucas não. E aí, como é que a gente faz aqui agora? Como é que eu sei que Lucas está falando de Maria Madalena, mesmo ele não contando, não falando o nome dela?
Como é que eu organizo essa história se Mateus e Marcos colocam essa narrativa pro final do ministério de Jesus e Lucas coloca no começo? Lucas coloca na Galileia. Mateus e Marcos colocam em Betânia. Deu pra pegar o bicho aí? E provavelmente ela era abusada por esse Simão por conta Sim. dentro dessa hipótese. Dentro dessa hipótese. E aí? Complicou ou não complicou? Pode falar. Agora é porque Maria era como tem um nome referente ao lugar, aí aparece Maria de Betânia e Maria Madalena. E E aí, como é que a gente como é resolve que isso? surgiu essa Como é que a gente, Madalena, como é que a gente né? resolve essa contradição? Essa, como assim? Vamos lá? Vamos resolver. O que é que a senhora acha? O que é que vocês acham É. aí? Lembrando que estamos dentro do campo das hipóteses, mas as hipóteses não são Aham, achismo. aham, Nós estamos aham. levantando os dados que os evangelhos nos mostram e relacionando as passagens. Eu vou mostrar pelo evangelho de João que a Maria não nomeada por Lucas no capítulo 7 é a Maria Madalena. Observe. Opa. Você pode João, anotar aí, ou até você de pode João. anotar em João, capítulo 11, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim, ó, é, capítulo 11, verso 1. Havia um homem chamado Lázaro, que a gente vai falar daqui a pouco dele. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de Marta, Uhum. sua irmã. De Maria e de sua irmã Marta. Tá, até aqui poderia ser outra Maria. Enfim. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, Maria, olha o verso 2. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. É o mesmo relato que Lucas faz, mesmo não nomeando Maria, ele não nomeia, por algum motivo ele não nomeia. O registro dele não nomeia, mas ele especifica que ela ungiu os pés com o choro com os cabelos. Então, daí eu já mato que a Maria que Lucas traz, que ele não nomeia, é a mesma Maria lá de João, capítulo 11, irmã de Marta e irmã de Lázaro. Deu para entender aqui esse Aham. ponto? Então, Jesus estava em Betânia, Maria de Betânia ungiu os cabelos de Jesus com as lágrimas, depois enxugou com os cabelos, né? E ungiu com perfume, com Isso. alabastro, né? É assim, Incenso. para Agora, você, por que surgiu Maria Madalena? porque veja só, Maria Madalena, ela nasceu nessa cidade de Madalena, Magdala, ok? Agora, Magdalena. por que que esse relato aqui de João, junto com o de Mateus e Marcos, situam o ocorrido em Betânia? Isso aí é uma dúvida muito comum. Você estudar, você vai ter essa dúvida. Parece uma contradição. A história pode até bater, os personagens vão bater, mas a localização não bate. Então, como é Não que vale. resolve isso? Bom, Lucas, observe que Lucas, ele faz no início do ministério dele, ele conta esse relato aí da unção de Jesus no início do ministério. Olha só a questão também do tempo. Mateus e Marcos no final. Lucas provavelmente está contando o primeiro encontro. Mateus e Marcos estão contando outros encontros, mas com a mesma personagem. Uma no final e uma no início. Por que, que eu sei disso? Porque, veja só, a, a ênfase de Mateus e Marcos é no sepultamento. Não ocorre isso
em Lucas. Em Lucas se ocorrem as boas-vindas que o fariseu deveria ter tido com Jesus. Esse é o ponto. E É o Mateus e ponto. Marcos, eles estão enfatizando o sepultamento. Ou seja, Maria provavelmente deve ter ungido Jesus outras vezes e o detalhe ficou pelo sepultamento, né? Porque ela tinha entendido o que ia acontecer com ele. Já Lucas relata as boas-vindas que Simão não dá para ele. Lembra disso? Se você acompanhar, continuar o texto de Lucas, Sim, Jesus vai falar para ele: você não fez isso e tal, ela tá fazendo isso e tal. É as boas-vindas. Isso é um argumento possível, embora muitas pessoas não concordem, né, com essa visão, né? Muitos teólogos, inclusive até conservadores, eles entendem que são personagens diferentes. João, a meu ver, desmonta isso aí, porque o que João mostra no capítulo 11 mostra que é a mesma Maria de Lucas. E Mateus e Marcos também citam Maria. O problema é que Mateus e Marcos citam Maria com outros pontos, tanto temporais quanto cronológicos. E uma observação, antes da senhora poder falar, antes do pessoal quiser comentar alguma coisa, é que Mateus e Marcos, eles não são cronológicos, eles são temáticos. Eles não têm, nos evangelhos dele, eles não têm necessariamente uma cronologia de acontecimentos. Esse acontecimento, depois esse, depois esse. Eles tratam os temas por temas, né? Lucas é mais cronológico, né? Eu acho que João também. Então eu não sei se ficou muito claro aí. Lucas narra essa unção no início do evangelho, né? Com a ênfase nas boas-vindas. Mateus e Marcos vão narrar o final. Provavelmente, Maria tá em Betânia, ela vai visitar a irmã, ou melhor, desculpa, Maria, lá em Lucas, ela tá em Magdala, ela vem e visita a Marta, Betânia, na cidade de Betânia. Então ali ela fica com ele por conta do acontecimento que tinha ocorrido com Lázaro, ok? Lázaro. Sim. Deu para sacar isso aí. Agora, porque tem uma outra questão, assim, que aí também é outra hipótese. Onde estão os pais de Marta, Lázaro e Maria? Onde está o quê? Os pais deles. Se é que eles tinham pai. A Bíblia não menciona, certo? Não sei. Bugou, irmã, Não a cabeça? sei. Bugou. Bugou, né? Isso é bom Bugou. estudo pessoalmente, né? Vamos fazer um estudo pessoalmente, porque tem muitas É. informações. É normal, eu também fiquei com a cabeça bugada, ok? É super normal. E para piorar a situação, dentro quando não se menciona os pais de alguém na narrativa bíblica, ou Uhum. porque a mulher é viúva, ou porque os pais morreram. Ou não estão lá, perto dela. Deu pra entender? É. Agora, por que Maria está em Betânia? No relato de Mateus e Marcos aí, e no relato de João, capítulo 11 e capítulo 12. Quem seria... Observe que no capítulo 12 de João, no capítulo 12, tem assim a expressão, capítulo 12 de João, tem assim, ó. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia. Observe essa expressão. Toda expressão dentro de um estudo desse é muito importante. Marta servia. Essa expressão é de uma mulher casada. Aonde? Que 12 quanto? 12 1, capítulo 12, verso 1, né? 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitaram dos mortos. Verso 2. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia. Essa expressão aqui, ela dá a entender que ela, Marta servir, ela seria casada e ela seria casada e seria mais velha.
ok? Lembrando que a gente tem Sim. 3 irmãos: Marta, Uhum. Lázaro e Maria, ok? Maria tá nesse encontro aí em Betânia, nesse jantar. Então, quem seria o esposo de Marta? E aí? A gente já tá finalizando. Eu acho que era o Simão. O Simão provavelmente seria o Simão. Por quê? Veja só, dentro da. Tudo isso aqui, vou dar a fonte depois. Tem uma documentação que foi achada para saber. Óbvio que essa documentação na cidade de Elefantina, nome da cidade. E dentro dessa documentação tinha vários documentos para você saber como ocorrera, né, a legislação da época do antigo Israel. Quando Nessa documentação, quando os pais morriam e deixavam os filhos, ou a, o marido da irmã mais velha assumiria como um tutor os outros irmãos da esposa. Deu para entender aí? Quando Meu Deus. os filhos não tinham mais os pais, não tinham mais os pais, e um desses filhos, sendo aí a menina, a mulher, na verdade, Maria, a Marta, mais velha. Marta provavelmente é a mais velha, porque ela sempre vem primeiro e sempre serve, né? Então a ideia É, é que ela seja é. esposa de alguém e que ela seja a mais velha. Então, quando não tinha mais pais, ela provavelmente não tinha mais pais, ou por algum motivo eles não aparecem, o marido dela ficaria como tutor dos irmãos dela. Isso é Sim, documentado. sim. Tomaria conta. Eu Isso sei. tomaria conta. Assim como era porque não assim como quando o marido de uma morria, os outros irmãos podia ser o marido Isso, da isso, cunhada, né? isso, isso. Então, A mulher não. Sempre assumia ok. Então, assim, Maria Madalena essa de cultura. Magdala, provavelmente esse nome tinha uma grande importância para ela. Ou melhor, era um nome que dava uma importância a ela, não se sabe. Ela visitou a irmã, ela tinha alguma relação, algum parentesco com esse Simão, partindo da ideia do Lucas 7, que ele sabia o pecado dela. Eu Uhum. não entendo que ele. Assim, a ideia de se. Uma outra hipótese de você levantar nesse estudo é que ele tinha relações sexuais com ela, né? Por ela ser uma prostituta. Pode também ser esse o caso, ok? O meu Sim. problema é entender como uma prostituta invade o jantar de um grupo religioso sem o impedimento de ninguém. Porque não, e geralmente de homem, pela cultura machista, né? Sim, cultura machista Que e da uma mulher. impureza. E da impureza. O judeu ele Aham, não se é misturava. pureza. Então, É. isso aí já acende E um alerta. É como a se mulher jamais poderia sentar com o homem para jamais, comer na mesa. Era jamais. só de homem. Isso. Então, Era permitido, né? não era Na permitido. E cultura, não era por permitido. conta o fariseu, o grupo religioso dos fariseus, eles não se misturavam com pessoas impuras, né? Com a ralé da galera. É. Então, ela vai ali com muita liberdade. Parece que a promiscuidade que há nela, o Simão sabe. Se o Uhum. Simão for esposo de Marta, uma vez que Marta servia essa expressão, observe que estamos indo dentro da hipótese, das hipóteses, Uhum. nunca Das concluindo, hipóteses. das hipóteses, ok? Uhum. Para concluir isso, a gente teria que pegar uma máquina do tempo e votar. Então, Marta, o Simão provavelmente abusou da Maria Madalena e
essa situação complicada. Um outro detalhe, esse detalhe eu fico um pouco em cima do muro. Eu não tenho ainda opinião formada. A senhora acha que Lázaro era um homem ou uma criança? Lázaro. Ah, Você, eu sempre você imaginei Lázaro, amigo de Jesus, sempre como da mesma idade, faixa etária de idade de faixa etária, Jesus. né? A É, ideia, se você observar aí em João, você vai ver alguns detalhes. Por exemplo, Lázaro, ele aparece no jantar ali em João 12, né? Ele está sendo servido. Isso é um detalhe. Daqui a pouco eu vou dar a conclusão, ou melhor, a hipótese. Lázaro, ele não vira discípulo de Jesus e nem aparece depois como um seguidor de Jesus. É, ele aparece sempre depois das irmãs. Olha as palavras aí importantíssimas para o seu significado. diz assim que só Alguns, estava à mesa. ele tá só na mesa. Se ele fosse, ó, olha que interessante, pessoal. Se 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 não tivéssemos o relato de Mateus e nem de Marcos, entenderíamos que o que ele fala lá, o que ele menciona lá de Maria ter ungido os pés de Jesus, teria acontecido na casa, na casa deles, de Marta e de Lázaro. Só que a gente tem os relatos de Mateus e Marcos e eles falam que foi na casa de Simão. Olha que interessante. Agora, tá bom. Lázaro aparece lá com Jesus comendo, não é um anfitrião, porque se ele fosse um anfitrião, ele não estaria nessa posição, né? A ideia é que Lázaro, dentro dessa hipótese, a ideia é que Lázaro seja uma criança ou alguém, o mais novo dos irmãos. Aí você pode se perguntar, tá, mas tem um problema, porque em João 11, capítulo 11, fala que havia um homem chamado Lázaro, né? A tradução tá homem, né? Eu fico em cima do muro porque ainda tenho que investigar isso mais. Essa palavra homem, ela não tá no original. Não existe essa palavra homem no original. A ideia ali é Superado. um certo Lázaro. Porque se for Uhum. homem, já mata ali no verso 1, não existe a, a, essa hipótese dele ser criança. Então, como ele está jantando com Jesus, ele aparece pouco. Aparece sempre depois das irmãs. Marta, a mais velha. Isso aí é lógico. E essa palavra homem não tem no original. Leva-se a crer que ele seria uma criança que não tinha idade ainda de seguir Jesus. Isso aqui é um outro detalhe que envolve Maria Madalena. Mas aqui é só um detalhe assim, bem tranquilo. A ideia aqui do estudo, a gente já está finalizando, é que provavelmente Maria Madalena, ela foi conhecida ao longo da história por ser uma mulher prostituta. Só que com o relato de Lucas 7, a gente observa algo estranho naquela narrativa, tanto pelo comportamento de Simão, quanto pelas coisas que ele deveria fazer e não fez, ok? Então a gente levanta uma outra suspeita e, juntando com os relatos de Marcos e Mateus, e também com alguns pontos de João, capítulo 11 e 12, principalmente os versos 2 e versos 3 ali. Então, essa que é a ideia. Tem muita coisa para se falar sobre Maria Madalena, até porque ela parece ter entendido melhor do que todos os apóstolos o significado do sepultamento, da unção do sepultamento e da ressurreição. Até Pedro não entende isso, né? E isso fica muito claro que ela entendeu isso por conta da unção que Marcos e Mateus relatam já no final do ministério, ok? A de Lucas no início, na Galiléia, a de Marcos e Mateus em Betânia, bem pertinho ali de Jerusalém.
3 quilômetros, provavelmente. Provavelmente não, é isso mesmo. Então você vê a perspicácia de Maria Madalena, se ela sofria abuso por esse Simão e esposo de Marta. Temos indícios assim na narrativa que sim, né? Não faria sentido ela ser uma prostituta conhecida. Por que que ele falaria isso? Si só, ali na narrativa de Lucas 7. Ele Ele conhecia muito conhecia, bem ela. conhecia. Ah, Você também pode puxar para o lado de que ele era um cliente dela. Eu entendo que é, não. Então tem toda uma narrativa, toda uma construção de que Maria Madalena é, foi por esse lado de prostituição, mas quando você analisa dentro desses dados e dessas hipóteses, você vê que não é bem assim, não. Não é bem assim. Então, isso aqui foi um leve estudo. Provavelmente eu deixo gravado aí pro pessoal no YouTube. Alguma pergunta, irmã? Eu não escutei Fabiana. Fabiana, acho que Fabiana sumiu. Quer que a senhora, qualquer dúvida, fique à vontade. Eu tirei esses. tem, Oi. tem também uma parte, não sei se da Bíblia, mas que eu lembrei agora há pouco. Aquela que passa assim, é aquela que foi é, libertada de vários demônios. Isso! Tem esse ponto que eu esqueci de falar. Que entrou os 7 demônios, né? Não é isso? É, não tem a parte da Bíblia, né? Não sei onde Tem, que está, a Maria mas tem. Madalena, qual foi expulsa 7 demônios, não é isso? Sim, Eu não sim, sei em que sim. parte estava, eu confesso que não estava, mas o que seria 7 demônios? Primeiro que essa expressão expulsar as 7 demônios, ninguém sabe ao certo o que é. Mas tem uma outra hipótese para essa expressão. É que o pecado dela era recorrente. Ou seja, como assim recorrente? Ela caía várias vezes no pecado. Agora, no pecado como? Dentro dessa hipótese que eu tirei do livro do Rodrigo Silva, o livro lançamento dele, li esse livro acho que 2 semanas. Ele fala, ele fala que ela teve uma síndrome de Estocolmo. Você já ouviu falar? Vocês já ouviram falar aí? É, é. Já, Síndrome de já ouvi Estocolmo falar, mas basicamente é o a vítima, a vítima, ela proteger o algoz, ela proteger hum, o criminoso, o acusado. Então ela recorria a isso. Ele defende isso no livro. Não me convenceu muito. O The Chosen, a série The Chosen, pega a Maria, ele provavelmente fala, ali como uma prostituta e bate como se ela fosse recaindo, né? Ela recai, ela vem para é, Jesus, depois volta. Isso aí seria a parte dos 7 demônios e tal. O Rodrigo Silva não, ele discorda disso aí. Ela fala, ele argumenta, né, com muito mais detalhes, que ela queria se livrar, mas por algum motivo ela também queria proteger o Simão. Seria a síndrome de Estocolmo. Isso aí é uma síndrome mesmo, ou é um transtorno. Você pode pesquisar sobre isso aí, que é um tipo de mecanismo psicológico o qual a vítima defende o acusado. Pesquisem sobre isso, é muito interessante. exato. Eu acredito que não seja isso, não. É difícil essa passagem. Essa passagem dos 7 demônios é muito difícil. Provavelmente ela fez alguma coisa que votaram, né, os demônios aí para ela, e assim sucedeu. Bom, o mais interessante é que ela entendeu. Eu acho muito interessante que ela entendeu todo o processo de sepultamento e ressurreição de Cristo, aquilo que Jesus falou, né? Foi até o túmulo, tem muito mais coisa para comentar, muito mais coisa para comentar. O incrível, a, 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 as atitudes incríveis que Maria Madalena teve em relação à a história, né? O evangelho em si. Né? Ela é a primeira a ver Jesus ressuscitado, né? Exato. E Ela foi a segura ele. primeira foi a primeira a espalhar a notícia, né, Isso que é ele muito havia lindo. ressuscitado. Então, É,
Engraçado que o Rodrigo Silva ele comenta que quando ela segura ele ali, quando ela o vê ressuscitado, né? Ela meio ali, ele fala que a ação verbal ali tá como se fosse tateando ele, né? Segurando, não é simplesmente agarrar, Sim. né? Tá, ela não tá acreditando. Essa é a ação verbal no grego que passa ali. É muito top. Eu acho que lógico, tem muitos mais detalhes, tem muito mais coisas que a gente não sabe, né? Mas perceba que o É. estudo ele é montado dentro de indícios que levam hipóteses, indícios, né? E para se chegar a uma possível conclusão. Agora, a conclusão mesmo 100% nunca vamos saber. Mas perceba que a gente Não amarrou tem, tudo. não tem, porque a distância do tempo Não e o tem. material, não é? Não, não tem. Que Não tem tem. não esclarece, né? Então, É, é basicamente, verdade. esse é o estudo. Só tem mais alguma pergunta? Alguém tem mais alguma pergunta aí? O pessoal tá calado. Pode falar, irmã. Só tem. Pensei que o irmão estaria aqui hoje. Ah, ele tá chegando agora. Tá chegando agora, no finalzinho, rapaz. Mas eu vou deixar salvo Aí, ó, aí. esqueceu, ó. Ele esqueceu, diga aqui. É Ok. porque tá ao vivo, vai deixar gravado. É, Vou deixar depois você salvo aí, fala vocês com ele. compartilhem aí o máximo possível. É, Deixa o vou like aí, compartilhar. pessoal, né? Tem muitos estudos que eu posso fazer, até com vocês mesmo, né? E assim, Uhum. Bíblia se estuda Se na estuda, é. horizontal, né? Para a gente saber alguns É, detalhes das narrativas e da complexidade de alguns personagens, acontecimentos parciais e enigmáticos, deve-se estudar à luz da língua, à luz do contexto social e histórico e como sempre, como base, a Bíblia ali, os relatos e tal. Então, eu vou deixar salvo aqui esse estudo de Maria Madalena, a hipótese perturbadora, né, ou a verdadeira história. E espero que vocês tenham é, gostado aí. Deixa o like e compartilha aí, porque se serviu para você, pode servir para outra pessoa. Ok? Então é isso. isso. Bom, Estamos juntos logo, muito logo. E maravilhoso. Logo, logo estaremos juntos. amém. E E desejando aí a todas as mamães, né? mamães, e Perto feliz dos dia dias das das mães, mães. né? E vamos estar juntos nesse final de semana. Vamos chegar aí. Isso, Um tá abraço, certo. um abraço Um abraço. a todos. Não deixe Abraço, de Tiago. compartilhar e deixar o like, Sim, sim, tá bom? Um abraço. sim. Um abraço, Tiago. Um Obrigado pela abraço.